Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, Senhor Presidente do Conselho de Administração desta Fundação, Excelências, minhas senhoras, meus senhores, caríssimas e caríssimos alunos, futuros colegas, daqui a não muitos anos, e compatriotas essenciais, porque o vosso futuro será certamente não só mais longo, mas mais rico do que o futuro de alguns de nós menos jovens. 3 breves palavras prévias. A primeira para felicitar aqueles a quem devemos esta assinalável fundação. António Champalimau, que entendeu num ápice a sua importância e lhe deu meios excepcionais para que pudesse nascer e vingar, desmentindo ademais todos os que, erradamente, tinham visto numa sua decisão financeira um menos acrisolado amor a Portugal. Disso é testemunha Daniel Proença de Carvalho e sinto muito feliz por ter ultrapassado um complexo da democracia portuguesa ao condecorá-lo há 2 anos em pleno regime democrático. Alexandre Patrício Gouveia, que concebeu o projeto, para ele conquistou António Champalimau e lhe tem dado vida e brilho com a paixão que sempre coloca nas causas essenciais, poucas, mas cuidadosamente escolhidas, a que se vota. Todos os que o têm acompanhado, com empenho e lealdade, que cumprimento na evocação muito especial desse portento de princípios, inteligência e magistério chamado António Borges. A segunda palavra para recordar como é fundamental a elaboração do plano de pormenor do campo de Aljubarrota, que espera desde 2007, aplicável à área já classificada e que possa compatibilizar o desenvolvimento urbano desejável com o respeito que este lugar histórico deve merecer a todos os portugueses. Com isso, contamos todos os portugueses com o Sr. Presidente da Câmara de Porto de Mós. A terceira palavra para dizer o óbvio, que nestas reflexões que alinharei sobre o tema das lições da história e o futuro de Portugal, me dispensarei de longos discursos sobre o passado, por vós mais profundamente conhecido do que por mim próprio. Desse passado falarei apenas para me reportar ao futuro, agradecendo com honra e prazer o penhorante convite para este nosso encontro de hoje. Comecemos pelo início. Portugal é um exemplo de longa e fortíssima identidade nacional. Quer tenham razão os que a atribuem, a título dominante, a fatores geográficos, geoestratégicos, culturais, linguísticos, sociais, económicos, políticos, populares, estamentais, de liderança de alguns monarcas, de chefes militares, de responsáveis religiosos, de legistas, de representantes de conselhos ou de mistérios, ou tenham razão todos eles e outros em cota parte da realidade, o certo é que, pelo menos no final do século XII, se constituiu um sentir autónomo próprio, suficientemente forte para ultrapassar a crise de 1383-85, enriquecido desde sempre com alianças externas, expandido por diversos oceanos e continentes, capaz de superar a perda da independência e a complexa saga da restauração, de enfrentar as invasões napoleónicas, os ditames da imprescindível presença inglesa, as crónicas crises financeiras de 700 e de 800, o ultimato, o pessimismo do final do século XIX e também a instabilidade do início do século XX, as vicissitudes da Grande Guerra, o longo ocaso do Estado Novo e o termo do Império. Apesar de 1000 ambições de vizinhos e aliados, e amigos e não amigos, à nossa coroa ou a parcelas da nossa soberania, ambições essas mais numerosas do que as nossas, sem sucesso mesmo se formalmente
poderosas como a de Dom Manuel I, uma coroa alheia, temos uma clara e inequívoca identidade nacional. Aliás, como um Estado-nação com fronteiras muitíssimo antigas, das mais antigas na Europa e, porventura, no mundo. Nunca esquecer esta realidade é de bom conselho. Depois temos uma vocação histórica muito cedo criada e sedimentada com o Império, mas que perdura para além do fim dele. A vocação de plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. E continuamos a tê-la com naturalidade, como demonstra a nossa aptidão para missões internacionais da maior responsabilidade. Secretário-Geral das Nações Unidas, Presidente da Comissão Europeia, Diretor-Geral da Organização para as Migrações, Alto Comissário para os Refugiados, Alto Comissário para o Diálogo entre Civilizações e Religiões, Presidente do Eurogrupo. Esta vocação, inseparável da nossa identidade, é a nossa óbvia prioridade nacional. Até porque, quanto a ela, dispomos de uma aptidão própria, além de evidentes vantagens comparativas. Esta prioridade nacional é indissociável de 5 constantes da nossa existência coletiva: a defesa da nossa língua, o acento tónico nos oceanos que atravessamos e atravessamos ao serviço da nossa vocação ancestral, a relevância humana e estratégica das nossas comunidades espalhadas pelo mundo, a nossa capacidade de acolhimento e inclusão dos que até nós chegam e connosco querem partilhar um destino comum, e, finalmente, o nosso desafio incessante de não envelhecermos, isto é, não destruirmos uma base demográfica crucial para a nossa identidade nacional. Sempre que descuramos a nossa língua, desbaratamos um valor insubstituível. Sempre que nos aliamos dos oceanos, à sombra de um remanso dito caseiro, depreciamos séculos da nossa especificidade nacional. Sempre que esquecemos ou minimizamos, e infelizmente isso ocorreu algumas vezes, os nossos compatriotas ausentes do nosso território físico, mas presentes no nosso território espiritual, falhamos como um todo e demos trunfos a outros que ocuparam o espaço por nós deixado. Sempre que nos mostramos intolerantes para com culturas e civilizações que devíamos integrar ou respeitar, e fomos-los algumas vezes com perseguições, inquisições, expulsões, escravaturas de direito ou de facto, indigenatos seródios, perdemos como nação e favorecemos os que nos queriam subalternizar, substituir e dominar. Não repetir erros em eras em que eles são mais chocantes é imperativo de lucidez cívica. Sempre que pestes, crises, guerras, migrações debilitaram a nossa base demográfica, tivemos de recomeçar um penoso caminho de revitalização do tecido social, que o mesmo é dizer da nossa capacidade de renovação nacional. Mas para cumprirmos a nossa vocação histórica, a do passado, que é também do presente e do futuro, que supõe aposta nas comunidades dispersas pelo universo e capacidade realista, mas inclusiva na abertura ao mundo, precisamos de consensos no essencial das nossas instituições, nível educativo no sentido mais amplo, equiparável ao que de melhor pode conviver e concorrer connosco, coesão social e sustentabilidade de uma economia aberta e competitiva. Vejamos um por um estes pressupostos do nosso papel de plataforma universal. Primeiro, consenso no essencial das nossas instituições. Estado unitário, com apenas 2 regiões com autonomia política ou legislativa, nos Açores e na Madeira, fruto da sabedoria recebida da nossa história. Com uma organização territorial estabilizada
e que não mude ao sabor de legislaturas, evitando sobressaltos que agitaram séculos como o XIX e o início do século XX. Sistema de governo semipresidencial, como tem sido, apto a ajustar-se a situações muito variadas e recolhendo lições do presidencialismo impossível e do parlamentarismo instável. Sistema eleitoral, para muitos merecedor de novo debate após as eleições de 2019. Mas qualquer que seja o desfecho desse debate, sempre nas mãos da Assembleia da República, desejavelmente estável a seguir por longos anos, não repetindo indefinições e arranjos conjunturalistas de má memória no nosso liberalismo. Sistema de partidos fortes, fortes na área da governação e fortes na área da oposição, capazes de oferecerem alternativas sólidas de governo e, ao mesmo tempo, de absorverem os tropismos mediáticos, inorgânicos, geracionais e sociais que impõem uma acrescida flexibilidade ao quadro partidário. Este, um dos domínios em que a nossa história oferece exemplos negativos de partidos liderantes, mas também únicos ou quase monopolistas, ou débeis na sua implantação e afirmação governativa. Política externa igualmente consensual, na ponte entre Europa e Atlântico. Todo ele, o Norte, com ligação à Aliança Atlântica, e o Sul, comunidade de língua portuguesa e comunidade ibero-americana. Mas também Mediterrâneo, mundo árabe, Próximo Médio Oriente e ainda Ásia-Pacífico. Especial sensibilidade devendo ser votada à visão euro-africana, nossa conhecida desde sempre e sistematicamente esquecida na Europa, com permanente atenção ao multilateralismo, no qual a nossa influência está para durar. Estabilidade e flexibilidade na política externa foram trunfos dos nossos mais bem-sucedidos períodos históricos. Política de defesa e de segurança, indissociável da política externa, e na qual o nosso prestigiado protagonismo no quadro da Aliança Atlântica, da União Europeia e das Nações Unidas, deve ser acompanhado da valorização interna das componentes que, por natureza ou por razões circunstanciais, não são chamadas a missões internacionais. Evitar que essa dicotomia se não aprofunde e aproximar os portugueses das Forças Armadas e das Forças de Segurança, resistindo à tentação de partidarizar ou de instrumentalizar para lutas político-partidárias umas e outras, é crucial. Foi largamente por assim não termos feito no passado que vivemos o que vivemos, vai agora para 100 anos. Mas mais genericamente, defesa e segurança, mal entendidas, assinalam o que gerou na nossa história, por defeito, convulsões e saídas antissistémicas e, por excesso, soluções ditatoriais, monocráticas ou autocráticas. Sistema de justiça também consensual, outro pressuposto básico para a coesão nacional e sustentado crescimento económico. Domínio este de enorme complexidade, em que a exemplaridade e a certeza da não impunidade exigem imenso de cultura cívica, de recursos de toda a ordem e de enquadramento normativo, simultaneamente corajoso, minimamente estável e socialmente ajustado e eficaz. Justiça em crise, mesmo se larvar, é hoje incompatível com Estado de Direito e efetivo regime democrático, mais do que era há 100 ou mesmo 40 anos atrás. E é com algum lamento que verifico ser hoje quase impossível o consenso no domínio da justiça. É um sinal de fragilidade do Estado de Direito Democrático em Portugal. Olhando para o passado,
Mais educação na acessão abrangente significou era de liderança ou recuperação, impulsionando prosperidade absoluta ou relativa. Assim foi, por exemplo, claramente no arranque da expansão marítima, quando nós liderávamos conhecimentos essenciais para essa expansão. Ou já noutro plano, numa parte da reforma pombalina do sistema de ensino, ou em alguns passos da regeneração do chamado fontismo. Ao invés, fases de atraso educativo criaram um contexto para pântanos económicos e sociais, como aconteceu de modo muito patente nas agitadíssimas primeiras décadas do século XIX, ou na lentidão dos passos dados em boa parte do século XX. A aposta na educação, formação, qualificação e inovação é agora ainda mais imperativa e urgente para fazer face a um ritmo aceleradíssimo de evoluções ou revoluções científicas e tecnológicas neste horizonte do digital, ou melhor dizendo, dos digitais. Outro ensinamento do passado é o das virtualidades da coesão social, onde e quando ela foi mais evidente, e o das suas fragilidades, onde e quando ela faltou. Somos linguística, cultural, historicamente muito coesos. Fomos, vezes demais, territorial, funcional e pessoalmente pouco coesos. Nuns casos pela própria natureza do império, noutros por vicissitudes das clivagens de origem, legitimidade e alinhamento social no período de formação de identidade nacional, ou já no período pós-imperial e pós-colonial, por virtude dos efeitos das crises, somados aos da ruptura revolucionária vivida e das assimetrias vindas desde o início dos anos 60. Isto sendo certo que a inclusão nos processos imigratórios foi claramente mais positiva em Portugal do que a experimentada em sociedades vizinhas ou afins. Mas as clivagens pessoais, funcionais e territoriais existentes são, a vários títulos, muito preocupantes. E a elas se junta agora uma clivagem etária, se possível ainda mais preocupante, porque separa aqueles que se consideram como que num gueto da sua existência, os menos jovens, e os que não entendem a lógica da herança que recebem, os mais jovens. O que constitui um óbice ao crescimento necessário da nossa economia, do nosso emprego, da nossa competitividade e, em geral, a uma estratégia global multidimensional que envolva também as nossas comunidades espalhadas pelo mundo e compreenda uma política consensual de imigração. A coesão social como problema e objetivo atravessa inevitavelmente os sistemas de educação, de saúde e de solidariedade social, obrigando a escolhas e ponderações sensíveis com visões muito diversas. Umas de mais curto prazo, outras mais de médio e longo prazo. Umas mais publicistas, outras mais diversificadas nas componentes social e privada. A experiência alheia, os constrangimentos financeiros próprios e o realismo no terreno aconselham sustentabilidade, ou seja, perspectiva a prazo e não estritamente conjunturalista. E, ao mesmo tempo, um programa global e, por isso, inevitavelmente aberto, flexível, canalizador de todas as energias, incluindo as privadas e as da solidariedade social. Quebras de coesão social por atraso na definição, no domínio que acabei de citar, poderão conduzir a bloqueamentos demográficos, educativos e de qualificação, inovação e sustentabilidade da nossa vocação específica. Falando em sustentabilidade, evidente é o papel crucial de uma economia competitiva para gerar crescimento, emprego,
coesão social, estímulo ao reequilíbrio demográfico, massa crítica para podermos ser a tal plataforma que aproveita de uma vocação histórica e de oportunidades presentes e futuras próximas, porventura tão depressa não repetíveis. Especificando um pouco a pensar nos mais jovens, significa isto que a falta de crescimento sustentado ou a sua insuficiência pode impedir a concretização da nossa vocação. E esta vocação tem uma oportunidade única no momento que atravessamos e no futuro mais próximo. Perdida essa oportunidade, não terá tão depressa oportunidades similares. É sabido que, mais ainda do que no domínio da educação ou no da solidariedade social, neste plano económico ou financeiro se perfilam posições opostas, que de resto não se identificam totalmente com a divisão entre a área do governo e a área das oposições. De um lado temos as posições defensoras de teses e práticas europeias dominantes, quais sejam primado do investimento privado nacional e estrangeiro, controle dos déficits orçamental externo, preocupação com a redução da dívida pública, função enquadrante e corretora do setor público. Do outro lado se colocam as posições mais publicistas, menos afetas ao controle dos déficits, ao menos o orçamental, considerando um partilho intolerável ou pelo menos excessivo do crescimento e do emprego. E ainda defensoras de fórmulas de reequação da dívida pública, para uns dita renegociação, para outros dito reajustamento, tentando diminuir a sua repercussão no rigor anual dos orçamentos de Estado. Esta divergência de matrizes opostas conhece depois subtis diferenças e mitigações. Por exemplo, na conjugação de rigor orçamental e gestão da dívida pública com medidas corretoras das assimetrias sociais, ou na procura de maior protagonismo das exportações e do investimento privado, em conjunto com a manutenção do incentivo ao consumo interno, o que implica, ou tem implicado, sacrifício ou adiamento de algum investimento público estruturante. Isto na chamada área do governo. Na área das oposições não tem havido mudança apreciável quanto à linha adotada na governação precedente. Mas temos de estar atentos. Não vai acontecer que, em qualquer das áreas consideradas, um ou outro sinal similar a processos emergentes noutras paragens possa surgir com promessas públicas e sociais generosas, juntas a uma expectativa criada na opinião pública quase ilimitada. A escolha entre os caminhos evocados e heterogéneos, pelo menos num dos termos da alternativa, será dos eleitores dentro de menos de um ano e marcará o nosso futuro no médio prazo. Razão de sobra para que quem tenha de apresentar as suas posições, e são todos dos vários lados, comece a pensar seriamente em três realidades inadiáveis. Primeira, a clareza dos propósitos e das propostas. Segunda, a verosimilhança da solidez da sua base de apoio político, para que propósitos e propostas não fiquem como meras intenções sem capacidade de ser poder. Terceira, a rapidez na transmissão das mensagens. Num ano em que estamos a 6 meses do primeiro ato eleitoral, integrado num ciclo que só parará dentro de menos de 11 meses. Não cabe ao Presidente da República escolher propostas ou modelos de governação, mas cabe-lhe lembrar que quem se atrasar ou faltar mesmo à chamada para o encontro com os portugueses não se poderá queixar do destino nem da penosidade do recomeço da caminhada nos idos mais próximos. Quanto ao mais,
Todos sabemos que sensatez e realismo, olhando ao que vão ser os tempos imediatos na Europa e no mundo, resultam da natureza das coisas e aconselham, no mínimo, mais crescimento económico e, para tanto, mais condições propícias a investimento e exportações. Uma observação final sobre a Europa e o mundo. A Europa, que terá inúmeros problemas a resolver, apesar de tudo, espero, conseguindo completar o acordo com o Reino Unido num futuro muitíssimo próximo. E espero também, com decisões que não sejam arrastadas, sobre quadro financeiro multianual, União Bancária, União Económica e Monetária, no fundamental para prevenir crises ou a gerir com outros meios, política externa, segurança e entendimentos mínimos sobre migrações e refugiados. O mundo, abraços hoje com uma querela secular Oriente-Ocidente, um conflito comercial e financeiro conjuntural que pode agudizar-se, e uma ação objetivamente convergente entre uma potência regional vizinha da Europa e alguns setores de um essencial aliado transatlântico, com efeitos colaterais na mesma Europa, seus sistemas políticos e económicos. Neste contexto, apenas esboçado, importa olhar sempre para a concretização da independência nacional através de uma visão externa multilateral, mantendo e reforçando as alianças existentes, mas diversificando as relações possíveis, evitando domínios económicos alheios monopolistas ou excessivos. Tudo fazendo para reforçar a vitalidade de áreas-chave, como a financeira, e a sua afirmação no futuro imediato. Tirando proveito de dinamismos positivos dos últimos anos, iniciados no governo anterior e mantidos no atual, como o turismo, o digital, a diversificação das exportações e certos investimentos externos. Nunca esquecendo, não obstante, o tecido empresarial prevalecente de micro, pequenas e médias empresas. São tempos ainda mais difíceis, velozes e exigentes, em que se cruzam um regresso universal temporário, esperemos, ao afrontamento, ao unilateralismo, à quebra do direito internacional, com emergência de radicalismos extremados antissistémicos na própria Europa, com reptos internos a postularem convergências estruturais incompatíveis com as visões do dia seguinte do mero casuísmo impressionista. Traduzido isto em termos a pensar nos jovens aqui presentes, importa olhar mais para o estrutural, para o médio e longo prazo, e não viver o dia-a-dia, o dia seguinte, através de opções meramente casuístas e, por isso, impressionistas. Nestas circunstâncias, saber o que se quer, para onde importa ir, o que cumpre fazer, com determinação, mas também paciência, privilegiar o essencial, preservar as instituições contra o seu desgaste galopante, ao serviço de fins de curtíssimo prazo, persistir e manter metas e passos a dar, sem hesitações ou tergiversações, é o que mais se impõe. Tendo presente o exemplo de Alves Barrota. Lutamos pela nossa independência. Contamos com um líder excepcional, o condestável Dom Nuno Álvares Pereira, hoje São Nuno de Santa Maria. Unimos vontades e mobilizamos forças. Contamos com um aliado importante, mas contamos sobretudo com nós próprios. O nosso patriotismo, o nosso sonho de sermos soberanos e diferentes. E vencemos, como temos de vencer hoje, a pensar em amanhã.
aqui estamos todos para essa missão cimeira, como sempre, ao serviço de Portugal.